A leitura que os apóstolos e os discípulos no Novo Testamento, nas cartas do Novo Testamento, fazem dos primeiros capítulos da Bíblia, notadamente os 11 primeiros capítulos, ela é muito significativa nesse sentido. O apóstolo Pedro, na primeira carta, que ele escreve a primeira carta de Pedro, refletindo sobre o dilúvio, ele enxerga na arca de Noé uma alusão à igreja. No número de pessoas que se salvam porque entraram na arca, o número 8, também o apóstolo Pedro vê aí uma alusão ao batismo. Número 8, 8 pessoas se salvaram. Por isso que muitos batistérios na Igreja Católica, eles têm 8 lados, são octogonais. Que interessante. É uma alusão a esse texto do capítulo 4 da primeira carta de São Pedro. Então, no episódio do dilúvio, nós temos a arca, símbolo da igreja. Na água, símbolo do batismo. Vejamos também no episódio de Abraão, que, aí já é após Abraão, que oferece o dízimo de tudo a Melquisedeque. Melquisedeque é tipo, é figura, é imagem de Cristo. Mas vejamos também já no livro do Gênesis, nos primeiros capítulos, acerca da criação, antes não maculada pelo pecado, uma alusão, o Éden, aquela condição de felicidade, de justiça original, alguns padres da igreja veem como uma alusão à criação renovada, lavada, purificada pelo corpo de Cristo, pela morte e ressurreição do Senhor, pela força do Espírito Santo, a obra, a criação renovada, eis que eu faço novas todas as coisas, a igreja. Então, já no Antigo Testamento, todas as realidades vistas à luz do Novo Testamento se tornam imagem, se tornam prefiguração, se tornam uma alusão remota daquilo que Deus Todo-Poderoso, após o pecado, haveria de fazer lá na frente, no tempo, o mistério da encarnação, da morte e ressurreição, consumado, visibilizado na obra-prima do Pai pelo Filho, que é a Santa Igreja. Só quero lembrar aqui um esquema bem didático aqui que o senhor fez para a gente lembrar quando a gente pensa em pré-figuração da Igreja Católica. A Igreja Católica já foi projetada, pré-figurada, preparada, constituída, e o senhor completou mais 2 depois na sequência ainda. Ela foi manifestada e consumada. O consumada é a glória. O consumado é no fim dos tempos? No fim dos tempos. Quando Jesus terminar a sua missão Exatamente. E entregar o reino ao Pai, como diz a 1 Coríntios, capítulo 15. Legal. Então, antes do bloco terminar, o senhor estava explicando para a gente alguns sinais pré-figurativos da igreja, antes ainda de Abraão. Eu queria que o senhor continuasse, então, nessa história, para depois, no decorrer da história de Israel, existem outros sinais pré-figurativos na qual a gente pode ter acesso e entender toda essa verdade? Sim, eu partiria de alguns versículos de São Paulo, muito feliz. Sempre o Novo Testamento é critério quando esse assunto é ventilado. A 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 a 4. Eu penso que aqui ele já explica 90% dessa etapa, dessa preparação em vista da instituição da igreja no Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 a 4. Não quero que ignoreis, irmãos, que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e que todos atravessaram o mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Todos beberam da mesma bebida espiritual, pois todos bebiam da pedra espiritual que os seguia, e essa pedra era Cristo. Veja, o olhar neotestamentário que o apóstolo Paulo faz sobre os acontecimentos do Antigo Testamento. Então, com esse texto, a gente olhando para o Antigo Testamento vai encontrar inúmeras prefigurações na história de Israel. Pensemos, vejamos a saída do povo do cativeiro do Egito em direção à terra prometida. O Mar Vermelho recorda o batismo. O cordeiro imolado é símbolo de Cristo, cordeiro que foi sacrificado para ser comido naquela noite santa. O sangue que foi aspergido, que foi colocado nos dintéis, nos umbrais das casas para que o anjo exterminador não entrasse e não matasse os primogênitos dos hebreus. Temos também
A peregrinação no deserto, os 40 anos que o povo passou no deserto, os 40 dias que Moisés passa no monte, também uma alusão ao sofrimento de Cristo, ao período que Cristo passou no deserto quando foi tentado pelo demônio. Sempre o número 40 presente. Sempre o número 40. O maná, que é prefiguração da Eucaristia, Jesus fala disso também no capítulo 6 do Evangelho segundo João, não é? Vossos pais comeram e morreram, o pão que eu hei de dar, quem dele comer não morrerá jamais, terá a vida eterna, etc. O discurso na sinagoga de Cafarnaum. Nós temos Israel entrando na terra prometida, que é prefiguração da vida eterna. Nós temos a instituição da realeza Cristo sacerdote, a instituição dos profetas Cristo profeta, a instituição dos sacerdotes Cristo sacerdote, o culto do Antigo Testamento que é prefiguração para o novo culto, a nova aliança no corpo e no sangue do Senhor. O templo de Jerusalém, que é figura do corpo de Cristo. Destruam esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Ele falava do templo, do seu corpo. Ou seja, todos os acontecimentos do Antigo Testamento, as profecias, os oráculos a respeito do Messias, tudo prepara, tudo indica, tudo aponta para a nova aliança. E prova disso nós temos de forma sintética na transfiguração, que no monte que a tradição chama de Tabor, Jesus quis se transfigurar entre Moisés e Elias. Ambos conversavam a respeito de Cristo. Ora, Moisés é símbolo, é síntese, recorda, é o representante máximo da lei. E Elias é o representante máximo dos profetas. O recado é claro. A lei e os profetas falam de Jesus, preparam o povo para a chegada de Jesus. São anúncios, são prefiguração da pessoa de Cristo. Eles são preparação e Cristo é o cumprimento. E tem alguns detalhes que fica claro, isso inclusive na liturgia, né? O senhor disse aí dessas relações que são sempre diretas e claras. A questão da arca, do acesso ao sacerdote, único e exclusivamente, ou sacerdote que poderia tocar essa arca, os pães da proposição, a questão da luminária até do Santíssimo, também presente já nisso. Perfeitamente. Então, na liturgia isso também está muito claro. Se a gente entender e aprofundar nessas realidades e na riqueza que a liturgia apresenta, a gente vai se deparar também com essa realidade, né? Perfeito. Um livro que nos ajuda bastante a compreender essa relação, essa interação, mas também a superação da nova em comparação com a antiga aliança, é a Carta aos Hebreus. A Carta aos Hebreus provavelmente foi escrita por um sacerdote, ou pelo menos por um teólogo profundamente conhecedor da liturgia judaica, do Antigo Testamento, e ele faz uma leitura cristã de todas as instituições judaicas veterotestamentárias, mostrando ao mesmo tempo uma continuidade, o cumprimento e também uma superação e um aperfeiçoamento. Talvez abrindo um parênteses aqui, porque esse assunto talvez renderia mais outro programa, quem sabe. Falando dessa antiga aliança, da Carta aos Hebreus e tudo mais, aquilo que ainda até hoje, como a gente pode fazer referência, nossos irmãos mais velhos, vamos dizer assim, os judeus praticam, os detalhes, o Hagadá, por exemplo, que é a festa da Páscoa, onde se reúne a família, esses detalhes estão, claro, presentes. Mas a gente não pode dizer que aquilo já era o que a gente entende como igreja, ou aquilo não era a prefiguração da igreja, no sentido, eu estou dizendo agora, de culto. O senhor pode dizer para a gente, aquilo lá também já diz respeito à prefiguração da igreja relacionada a esse culto? A Carta aos Hebreus responde isto. Tratava-se de preparação, tratava-se de uma prefiguração, tratava-se de uma instituição provisória. Todas as instituições do Antigo Testamento foram queridas por Deus. Foram instituídas por Deus. Certo. Deus determina a construção da tenda da reunião, Deus determina no tempo de Salomão todos os detalhes, a construção do templo. Nós sabemos que o templo é uma realidade provisória, que o novo templo, o novo culto seria a pessoa de Jesus, o corpo de Jesus. A realidade agora é Cristo. A carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 17, diz que o sábado é sombra, a realidade é Cristo. Eu penso que essa frase é paradigmática. O sábado e tudo aquilo que orbita em redor dele
é sombra, a realidade é Cristo. Por isso se fala propriamente de antiga aliança e nova aliança. É lógico que é no discurso de Jesus que nós vamos perceber aquilo do Antigo Testamento que é conservado e aquilo que é não abolido, mas aperfeiçoado. A frase de Jesus é: eu não vim abolir a lei, mas vim levá-la à perfeição. É no discurso do Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho segundo Mateus, que nós compreendemos isto. Ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Então, como é que o Antigo Testamento, que não é abolido absolutamente, mas levado à perfeição, ele é levado à perfeição a partir de Cristo, na óptica de Cristo. É Cristo quem aperfeiçoa a lei. Em Romanos capítulo 13, versículo 10, disse que a caridade é a plenitude da lei. E a caridade é o mandamento novo, instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. Sai-se da lei do talião, dente por dente, olho por olho, para amai os vossos inimigos. Há contradição, há contraposição, não há contradição, mas há evolução, há aperfeiçoamento. A perfeição da antiga aliança é a nova. A realização da antiga aliança é a nova aliança. Cristo é a realidade. Cristo é a concretização. A outra realidade é preparação, portanto, algo provisório, que por sua vez não é abolido, mas aperfeiçoado. Sendo assim, só ele, que era Deus, Jesus é Deus, pode referir a si próprio como eu sou. Nessa referência também ao eu sou do Antigo Testamento. Né? Perfeito. No capítulo 3 do livro do Êxodo é dito, Deus pela primeira vez revela o seu nome a Moisés, eu sou aquele que sou, e também o eu sou. Se o faraó me perguntar quem foi que me enviou aqui, tu dirás, eu sou. Esse é o nome de Deus. Jesus utiliza essa afirmação algumas vezes. E uma delas, ele quase foi apedrejado. Quando, lá no Evangelho segundo João, ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Quando ele disse isso, pegaram pedras para lapidar nosso Senhor. Porque nosso Senhor utilizou uma frase que só foi utilizada por Deus e os judeus até hoje não ousam chamar Deus pelo seu nome, Javé. Não Jeová, mas Javé. Eles não chamam o nome de Deus porque é santíssimo. E Jesus utilizou prova da sua divindade. Eu e o Pai somos um, João capítulo 10, versículo 30, mas nesta ocasião também, antes que Abraão existisse, eu sou. Dos lábios de Jesus, isso é uma prova contundente da sua divindade.